Aí você começa a pensar, peraí, como que você sai disso? Na primeira empresa, achando que você está milionário, achando que você ganha muito dinheiro. Como que sai de um momento difícil? Como que você acha que eu saí? E como que resolve uma dificuldade? Como que supera isso? A vida é extremamente difícil. É extremamente difícil. Ela é difícil para você, ela é difícil para mim, ela é difícil para o grande empreendedor que você conhece, que você admira, mas tem uma coisa diferente nas pessoas que querem vencer. Elas são muito mais duras do que a própria dificuldade. Elas enfrentam as dificuldades de frente. Foi isso que a gente fez naquela época. A gente efetivamente enfrentou a dificuldade de frente. A primeira coisa que você tem que fazer quando você está em um momento difícil é entender o que te levou para esse momento difícil. Então a gente sabia ali que a falta de gestão tinha levado a gente para aquele momento difícil. Então como que contorna esse momento difícil? Com gestão. Com pessoas que entendam do processo de gestão. Foi isso que a gente fez, contratou essas pessoas, continuamos fazendo aquilo que a gente sabia fazer muito bem, que era vender, principalmente na internet, e resolvemos aquele momento difícil, aquele obstáculo. Lembra que eu falo sempre, quem tem problema, está numa cama de hospital, a gente não tem problema, a gente tem dificuldade, a gente tem obstáculo, e a gente superou esse obstáculo. Mais do que isso, eu me lembro que, usando toda a nossa habilidade, são 11 anos, ou 12 hoje, empreendendo e criando negócios na internet. Eu lembro que com toda a nossa habilidade, o que a gente fez? Peraí, a gente sabe vender na internet, a gente tem uma experiência muito grande. O que a gente pode fazer? Vamos construir outros negócios que possam nos ajudar a chegar onde a gente está aqui agora. Então, lá atrás a gente não tinha dimensão aonde a gente ia chegar, a gente não tinha dimensão do tamanho das coisas que a gente estava construindo. Hoje a gente tem a dimensão. Hoje a gente tem a dimensão e sabe da responsabilidade, mas teve uma coisa que foi muito importante nessa trajetória toda. E eu falo que a minha história de vida é um pouco de aprendizado e que ela vai continuar. Se você que está assistindo aqui esse episódio agora, saiba que vão ter outros episódios. Quando? Eu não sei. Hoje eu boto um ponto talvez de partida, porque com 34 anos, eu acho que toda a experiência que eu trouxe até aqui vai me fazer ir muito mais longe. E toda essa experiência, no momento que eu quis expandir, no momento que eu falei, poxa, agora eu posso expandir, o que foi fundamental foi saber o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente precisava crescer, se a gente precisava evoluir, eu tinha que trazer gente ou pessoas que tinham sinergia com aquilo que eu estava fazendo. Pessoas de confiança. Ah, mas pessoas com graduação, com diploma fantástico? Talvez, mas mais do que isso. Pessoas que tinham o mesmo brilho no olho que nós tínhamos. Pessoas que queriam dividir um pouco da pizza. Pessoas que queriam intraempreender. Porque o grande segredo nosso, e esse segredo depois de um tempo eu conduzi algumas empresas, meu irmão conduziu outras junto comigo, eu adquiri outros negócios, construí outros negócios sozinho, mas o grande segredo nosso para ganho de escala sempre foi dar liberdade para as pessoas, indiferente do que a gente já passou ou dos problemas que essas pessoas mesmo criaram, até porque acontece, ser humano, mas dar liberdade para as pessoas e dizer o seguinte, e pensar o seguinte: poxa, se eu quero crescer, eu preciso de gente que tenha características ou que pensem parecido ou que se complementam com o nosso pensamento para que ajude a gente a crescer. E aí o que a gente começou a fazer? Fazer aquilo que a gente gostava de fazer aquilo que a gente sabia fazer. E saber aquilo, e fazer aquilo que a gente sabia fazer era o que definitivamente? Vender. E vender aonde? Se o nosso primeiro lugar que a gente começou a vender foi na internet, a gente tinha uma oportunidade de 12 anos atrás de dizer o seguinte: eu estou falando 12 anos atrás, eu estou falando de 2008, eu estou falando de, peraí, alguma coisa vai acontecer aqui, está todo mundo vindo aqui, está todo mundo acessando a internet, as redes sociais estão bombando, mas poucas pessoas estão efetivamente vendendo. Então você tem uma grande maioria comprando, uma pequena parcela da população vendendo, o que acontece até hoje. Então a gente se beneficiou de experiência, de autoridade que a gente começou a construir, porque a gente tinha entendimento, se beneficiou de uma série de obstáculos que nos construiu. Então eu sempre falo o seguinte: poxa, você quer ser alguém na vida? Se joga. Ah, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei. Pode não dar certo, mas quanto você não aprende quando você vai
até o limite daquilo, quando você vai até o final. Eu aprendi muito, principalmente nesses momentos que a gente teve dificuldade. E depois desses momentos vieram outros negócios. A gente usou a nossa habilidade de construir negócios na internet, sempre usando a escala da internet, para construir outros negócios, para construir empresas que vendiam passagem, para construir importadoras que comercializavam outros produtos, para construir indústrias, para construir empresas que vendiam serviço, mas sempre o nosso principal canal de comunicação, internet. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, porque a gente conseguia segmentar, a gente conseguia falar com um nicho específico, a gente conseguia encontrar as pessoas ou nos posicionar para ser encontrado, e aí a gente foi criando habilidade. Eu particularmente vim estudando muito nos últimos anos marketing digital, vim estudando muito internet, vim fazendo os negócios acontecer. Eu cuidava das campanhas da minha empresa, da primeira, da segunda, da terceira, eu fazia o que eu gostava. E com o tempo as coisas foram acontecendo. Então hoje, estar onde nós estamos, hoje chegar onde eu cheguei, a gente pode achar muitas vezes, falar, não, mas foi simples. Não foi simples. E só está começando. Essa história não acaba hoje, nesse episódio. Essa história, na verdade, vai ter mais um capítulo, e vai ter mais outro capítulo amanhã, e quando eu terminar de gravar esse vídeo eu vou começar construindo outro capítulo, só que com um detalhe. Com o maior aprendizado que eu trouxe na minha vida, quem constrói a nossa história somos nós mesmos. Não adianta você culpar alguém, não adianta você culpar a conjuntura, o cenário econômico, o cenário político, da onde você veio. Você é o único culpado por construir a sua história. E você pode mudar todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, que todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou fazer melhor, hoje eu vou fazer aquilo que eu não fiz. E é isso que a gente faz todos os dias. Então, diante de todos esses cenários, da primeira empresa que a gente criou, depois vieram outras empresas, a gente constituiu um grupo, efetivamente, um grupo com alguns negócios no Brasil, né? Depois de tudo isso, me veio uma grande oportunidade na minha vida. Há 3 anos atrás, eu já era um empreendedor bem consolidado, um empresário bem consolidado, já tinha uma história, já tinha construído algumas coisas que eu tinha imaginado lá atrás, que eu tinha sonhado, e aí você começa a perceber uma coisa, você começa a querer fazer mais aquilo que você gosta. E quando definitivamente eu comecei a falar, poxa, eu preciso fazer o que eu gosto, eu preciso fazer o que eu faço bem, aí eu tive uma segunda virada na chave. A gente passou por N desafios, eu passei por N obstáculos. Em 2015 a gente passou por um momento muito sério na nossa vida, um momento que nós, com toda a autoconfiança que a gente tinha, a gente investiu num segmento que não tinha dado certo, mas aí, de novo, colocamos energia novamente para superar esse momento, superamos N momentos, ou superamos momentos extremamente distintos e difíceis. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, e isso que me fez chegar até aqui. Todas as vezes que eu coloquei energia para superar. Então, em 2015, a gente passou por talvez esse problema foi muito maior do que quando a gente abriu a nossa empresa, porque aí a gente tinha usado tanto capital próprio como capital de terceiro, na época, recursos oriundos de financiamentos bancários para construir um projeto muito grande. Esse projeto não desenhou conforme a gente queria, e eu me lembro bem que, de novo, eu estava num momento bem estressante, um momento bem difícil, mas era um momento que eu sabia o seguinte, cara, eu já passei por outros momentos. Hoje eu sou muito mais forte, muito mais preparado, não tem como eu não passar. E, de novo, a gente superou o momento. Mas aí não foi estratégia, não foi erro de gestão. Qual foi o erro desse momento? A gente ia construir uma empresa de parques, que eram parques em shopping centers e que tinha um investimento muito alto, um investimento milionário. E esse foi um erro de entender público-alvo, foi um erro de entender se aqueles lugares tinham exatamente o público que a gente precisava, com a demanda que a gente precisava. E aí, quando você dá um passo para trás, você percebe o quê? Que a internet é o melhor caminho, o melhor lugar para você fazer isso, para você entender se tem público, para você entender se tem pessoas interessadas no seu produto. Então, em 2015, quando a gente passou essa dificuldade, mais uma vez a gente deu um passo para trás, mais uma vez a gente repensou muita coisa, mas mais uma vez surgiu oportunidades. Porque oportunidade surge para quem?
para quem está disposto a se colocar para a oportunidade aparecer. Exatamente, quem está trabalhando, quem está gerando energia, quem está fazendo as coisas acontecerem. É para essas pessoas que a oportunidade aparece. A oportunidade não aparece para quem está numa cama. A oportunidade não aparece para quem está assistindo televisão 3 horas da tarde. A oportunidade aparece para quem se colocou para a oportunidade aparecer. É simples assim. É assim que faz o ser humano ser muito mais bem sucedido do que o outro. Você vai andar na rua do seu bairro, perto da onde você mora, e você vai entender que a maior parte das pessoas, elas são infelizes com a vida delas. Por que elas são infelizes? Por vários motivos. Mas um dos principais motivos é porque elas não fazem o que gostam. Então, num segundo momento muito caótico na minha vida, eu resolvi fazer o que eu gostava. Então, eu não abandonei os meus negócios, eu não abandonei tudo que eu tinha construído, mas eu simplesmente tomei uma decisão de botar foco e energia naquilo que podia me dar prazer. E aí você percebe que todo mundo pode ganhar dinheiro. O artista pode ganhar dinheiro normalmente quando ele... mas leva tempo, mas tudo leva tempo. Tudo leva tempo, porque se ele gosta muito, ele vai ensaiar mais. Se talvez ele não tenha todo o dom do mundo, ele vai cada vez mais se exercitar para chegar lá. O que acontece é que as pessoas não têm paciência. Então, ao longo de toda essa jornada, hoje 12 anos, o que eu tive que enfrentar? Qual que foi o meu maior inimigo? Foram os concorrentes? Foram as pessoas que não confiavam não confiavam em mim, não acreditavam em mim? Foram as pessoas que não acreditavam em mim? Foram as pessoas que me criticaram em algum momento? Não, o meu maior inimigo sempre foi eu mesmo. O meu maior inimigo sempre foi me superar, sempre foi olhar o seguinte: e aí, Rodrigo, e agora? E esse momento, como que sai? Como que faz? Vai acordar cedo? Vai dormir tarde? Vai respirar e transpirar isso? Vou. Então você vai sair dessa. Se você vai respirar e transpirar aquilo que você faz, você vai sair de qualquer momento difícil. Acontece que as pessoas não têm isso. As pessoas deixam a vida levar, deixa acontecer. E a vida leva mesmo a gente. Lembra, de novo, a música do Zeca Pagodinho é maravilhosa, mas ela é maravilhosa como música. Na vida não pode ser assim. Na vida quem conduz a vida é a gente. E eu lembro perfeitamente que mais um obstáculo a gente saiu desse de 2015. Mas mais do que isso, eu comecei a pensar, poxa, o que me faz bem? O que eu quero fazer para a minha vida? O que eu gosto de fazer? Poxa, peraí, trabalhar é lógico que eu tenho que continuar trabalhando. Tenho que continuar gerando oportunidade para desenvolvimento pessoal. Eu não posso ser uma pessoa estacionada e parar de trabalhar ou achar que eu posso viver numa renda porque eu tenho alguns negócios legais. Eu tinha alguns negócios legais. Não, eu tenho que continuar. E foi quando eu falei o seguinte: peraí, o que eu faço no meu negócio? Eu tenho uma empresa que vende esses itens. Ok, mas como essa empresa vende? A maioria das vezes ela vende pela internet. Tá, mas por que ela vende na internet? Poxa, porque eu aprendi a vender na internet. São 11, 12 anos vendendo na internet. Mas peraí, por quê? E você gosta de fazer isso? Você gosta de mexer, cuidar de estratégia? Você gosta? Eu adoro fazer isso. E aí que foi uma outra virada na chave, na minha vida. Foi quando eu construí uma empresa chamada Sonnet. Dessa empresa veio um aprendizado muito maior. Essa empresa tinha uma história que a gente tinha construído ela para atender o consumidor, normalmente a pessoa jurídica, não o consumidor final, mas a pessoa jurídica que tinha uma necessidade de ir para a internet. E eu me lembro muito bem que nessa empresa a gente tem várias histórias. Eu tenho uma história que quando a empresa começou a decolar, quando a gente começou a resolver processo de produção, de marketing digital, quando a gente começou a fazer tudo isso, do dia para a noite, essa empresa explodiu. E era uma empresa que vendia marketing digital, comunicava, ajudava outras pessoas a se colocar na internet. A mesma coisa que eu tinha feito nos últimos 11 anos, que eu tinha descobrido que eu amava fazer aquilo. Pô, peraí, eu descobri que eu amo fazer isso aqui. E é isso que eu quero fazer. E aí eu criei uma agência de marketing digital. E hoje essa agência de marketing digital é simplesmente a maior da América Latina. A maior da América Latina. Hoje a gente tem mais de 300 unidades. 300 unidades. Mas como que você faz isso? Como que você sai da extrema pobreza lá, ou de uma dificuldade numa periferia de São Paulo e constrói a maior agência de marketing digital do Brasil? Como que você constrói outras empresas? Como que você supera? Como que você cresce na vida? Como que você pode ajudar a sua família? Como que você
efetivamente pode gerar riqueza, gerar oportunidade para outras pessoas, pode construir um legado, para que amanhã ou depois, quando você for embora, você seja lembrado. Primeiro, com muito exemplo. E o que eu fui nesses últimos anos foi exemplo do quê? De trabalho acima de qualquer coisa. Então, se você quer conquistar alguma coisa, se você acredita em alguma coisa, coloca energia, coloca trabalho. Não espera alguém te acordar para você precisar, ou não espera você ter um horário para você precisar mudar a sua vida. A bola está no seu pé, só depende de você. Só depende de você colocar, muitas vezes, energia naquilo para acontecer. E hoje, onde eu estou colocando a energia? Nessa empresa chamada Sonete. Por que eu coloco energia? Por vários fatores. A gente tem uma empresa que fala de marketing digital, a gente tem uma empresa que ajuda os clientes a aumentar o faturamento e a gente tem uma empresa que é, sem sombra de dúvidas, uma das principais empresas do setor no Brasil e que vem chamando a atenção. Peraí, por que isso tudo está acontecendo? Porque esse era o momento de acontecer. Porque tudo tem uma hora certa, mas essa hora só chega se você realmente plantar sementinha. Se você não ir lá e ficar com uma área lá imensa e falar um dia eu vou ter eucalipto aqui, mas você nunca jogou semente, como que você vai ter uma plantação de eucalipto? Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Então, para todos vocês que assistiram a minha série, para todos vocês que me acompanharam, saiba de uma coisa. A vida é dura para quem é mole. É simples assim. A vida é dura para quem é mole. Mas se você está aí pensando, ou já empreende, ou o que você precisa fazer? Aprender com outras histórias. Fazer igual eu sempre fiz. Eu observo muito empreendedor, observo muitas pessoas. Mas acima de tudo, eu entendi que todas as pessoas que vencem na vida, elas têm uma característica em comum. Todas. Muita vontade de vencer na vida e muito esforço para vencer na vida. Muita vontade e muito esforço. Então, depois de ter fundado a maior agência de marketing digital, depois de ter construído tudo isso, depois de ter contado a minha história até aqui, eu digo para você o seguinte, a minha história só está começando. Mas mais do que só está começando, eu queria te chamar para que você viesse nessa história junto comigo. Aqui embaixo desse vídeo eu tenho um link, que é um link para que você possa conhecer uma das minhas empresas, onde a gente tem o quê? Franqueados, que aprendem o quê? Vender na internet, que aprendem o quê? Comercializar os produtos, os mesmos produtos que a gente vende no marketing digital, para outras empresas, para outras pessoas, porque é isso que definitivamente mudou a minha história. Quando eu comecei a fazer aquilo que eu gostava, quando eu comecei a fazer aquilo que era prazeroso e quando eu comecei a fazer aquilo que mudava a história das outras pessoas. Quando eu construí a Sonete, que era a nossa agência de marketing digital, quando eu construí outras oportunidades, quando eu dei oportunidade para outros franqueados, quando nós fizemos tudo isso acontecer com muita seriedade, em uma empresa que tem acima de tudo ética, em uma empresa que acima de tudo não é uma pirâmide, ninguém ganha em cima de ninguém, a gente vende os nossos produtos, os nossos serviços, produz e entrega, numa empresa que muda e transforma a vida dos nossos clientes. O que aconteceu? Eu tive essa virada de chave e a minha vida fez definitivamente assim. Então, se você está assistindo, eu te convido a clicar no link abaixo e eu te convido a vir comigo para essa jornada, a vir comigo entender o que é a Sonete, a vir comigo entender o que definitivamente me trouxe até aqui, em sentir prazer, em poder ter qualidade de vida, em poder viajar pelo mundo e trabalhar onde eu quiser, em poder conversar com pessoas, em poder ajudar as pessoas a faturarem. Essa empresa chama Sonete. Então a oportunidade que eu tenho hoje é de você de repente ser um franqueado. Se você entendeu toda a minha história, me acompanhou até aqui, entendeu a minha jornada, entendeu que a minha jornada foi feita de luta, entendeu que eu não vou parar enquanto essa empresa não ser a maior da América Latina, enquanto essa empresa não ser a maior do mundo, não ser a maior do planeta, não ser a maior do universo no nosso segmento. Porque se alguém nasce com brilho no olho e mantém esse brilho no olho todos os dias aceso, não tem quem pare um homem de coragem. Não tem quem pare um homem que nasceu para vencer, um homem que nasceu determinado. Só que, lembra que eu falei que ninguém faz nada sozinho? Eu não faço nada sozinho. Eu criei um produto, eu criei uma empresa e eu criei uma oportunidade. E essa oportunidade pode estar diante de vocês. Eu só quero dizer o seguinte, se vier para essa oportunidade, o olho tem que brilhar, a vontade tem que falar mais alto do que qualquer coisa e o trabalho tem que ser predominante. Então, se você não está preparado para essa oportunidade, chegou até aqui, conheceu a minha história e não está preparado, porque você acha que em algum desses momentos você não vai atender as expectativas, não é o momento para você.
Lembra, eu sempre falo, o maior inimigo nosso não são as outras pessoas, não são os concorrentes, não são aquelas pessoas que não gostam da gente. O maior inimigo nosso normalmente somos nós mesmos. Porque ou nós não acreditamos que é possível, ou nós não acreditamos nas oportunidades, ou nós simplesmente desistimos. E as pessoas que vêm comigo, elas não desistem. As pessoas que vêm comigo, elas acordam cedo, dormem tarde, e nesse intervalo de tempo elas fazem aquilo que elas amam fazer. E é por isso que a gente dá certo, é por isso que a gente ganha dinheiro, é por isso que a gente gosta, a gente consegue ter qualidade de vida junto com a nossa família, é por isso que a gente consegue ter uma vida plena acima da média. Dificuldade, obstáculo, todos nós vamos ter. Mas eu vou te contar uma coisa, quem encarar tudo isso de frente, nunca vai perder a magnitude de ser uma pessoa bem-sucedida. Então, se você é uma pessoa que entendeu a minha história, eu queria te agradecer, queria te convidar para se inscrever no meu canal, queria te convidar para me seguir no Instagram, queria te dizer o seguinte, só está começando, não importa o que eu conquistei, não importa o que eu tenho, importa que eu estou aqui para deixar um legado. E o bilhão, Rodrigo, suas empresas já valem 1 bilhão? Eu não sei te dizer se minhas empresas valem 1 bilhão. Mas se você vier junto comigo, uma única empresa a gente pode transformá-la em bilionária. E essa empresa se chama Soulnet. E essa empresa é a bola da vez, essa empresa é a menina dos meus olhos, com todos os outros negócios que eu tenho, com tudo aquilo que eu construí. Esse é o momento, esse é o momento do marketing digital, esse é o momento que as pessoas estão falando do seu negócio pela internet, esse é o momento que as empresas entenderam que se elas não estiverem na internet elas vão morrer. E esse é o nosso momento, esse é o nosso momento de aprender tudo isso e mais do que aprender, ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro honestamente, ganhar dinheiro ajudando as pessoas, ganhar dinheiro ajudando os negócios, ganhar dinheiro efetivamente colocando essas outras pessoas e empresas para comercializar os seus produtos ou serviços na internet. Então, para você que está me assistindo agora, para você que acompanhou a minha história, muito obrigado e lembre-se, você é o dono da sua história. Você pode construir uma história a partir de hoje, sem esquecer aquela que você passou. Por quê? Porque aquela que você passou foi aprendizado. A partir de hoje, nasce uma nova oportunidade. Como vai nascer uma oportunidade de amanhã? Como vai nascer uma oportunidade todo dia? Basta o quê? Você fazer diferente todos os dias e colocar muita energia, muita vontade e muita força de vencer. Muito obrigado.